dedonha. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá. A dedonha. Ti, ti, papatum. Ti, ti, papatum. A dedonha. tum, tum, tchá, 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 tum. Tum, tum, tchá, 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 tum. Vamos falar hoje sobre um tema muito divertido, super alegre, contagiante, mas ao mesmo tempo é um assunto muito sério que a gente precisa discutir, conversar e trocar ideias, não é mesmo? O assunto de hoje vai ser: brincadeira é coisa séria. Vamos lá? Vamos então começar o nosso vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a brincadeira. E brincadeira é coisa séria, é tão séria que ela está incluída nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. No artigo 9º, ela traz o seguinte: eixos estruturantes das práticas pedagógicas, que são 2: interações e brincadeiras. O bebezinho, assim que ele nasce, ele já começa a sua interação com o seu meio social. Por quê? É no meio social que o ser humano se desenvolve. É dentro da cultura dele que ele vai se desenvolver. É no seu meio social que ele vai aprender o que é esse mundo. Então, é na relação primeiramente com sua mãe ou com o adulto que vai cuidar dele ali nesses primeiros meses de vida para suprir as suas necessidades biológicas por questão até de sobrevivência. Então esse bebezinho vai precisar de um adulto para se desenvolver. E nessa relação, nessa interação com o outro, esse bebezinho estará apto para se desenvolver dentro daquele ambiente social, dentro daquela cultura, de tudo que acontece ali no meio, no seu meio familiar, no meio em que ele vai conviver. Então, fundamental é essa interação. Não tem como o bebê se desenvolver sem as relações sociais. E quando a gente pensa interações e brincadeiras, está tudo ali, tá tudo imbricado, tá tudo junto. Na brincadeira tem a interação, na interação tem a brincadeira, né? Então, quando a gente vê no dia a dia dessa criança, então ela tá ali brincando no cotidiano, no dia a dia dessa criança, ela brinca o tempo todo. E na brincadeira, essa criança começa a representar, a ensaiar os papéis sociais. Então, dentro de uma família, ela começa a perceber como que a hora que seu pai vai trabalhar, como que ele vai trabalhar, o tipo de roupa que ele usa, o irmãozinho que sai para a escola puxando a mochila com o uniforme, a mãe que está na cozinha, cozinhando, fazendo uma comida, ou trabalhando, fazendo alguma outra função dentro de casa. Então, ela começa a imitar todos esses papéis que ela está vendo ali dentro da sua casa. Por exemplo, tem a criança que ainda não vai para a escola e vê seu irmão ou sua irmãzinha todo dia indo para a escola, puxando a mochila com a lancheirinha pendurada. Então, ela, a mochilinha que ela leva para algum outro ambiente que não seja escola, porque ela ainda não vai, ela vai pegar a mochilinha e vai falar: tchau, tô indo para a escola, né? Então, assim, ela tá representando o papel de outra criança maior que convive nessa casa. Tem uma criança que a gente viu outro dia no Instagram, ela fazendo um vídeo falando: oi pessoal, e desenvolvendo uma fala ali e com despedida: tchau pessoal. E assim, a gente viu claramente ela representando o papel do pai dela, que tá quase o dia inteiro, constantemente em reuniões, trabalhando ali com o celular. Então ela está representando, está ensaiando os papéis sociais do seu meio familiar, ali da sua cultura, de onde ela está se desenvolvendo. E tudo isso
é brincadeira. A criança, ela se desenvolve também nessa brincadeira. A brincadeira, gente, é ela que vai guiar o desenvolvimento da criança. A brincadeira é a atividade guia para o desenvolvimento da criança. Por isso que é tão importante essa brincadeira constante na vida da criança, porque ela vai se desenvolver integralmente, na sua totalidade. Então, ela na brincadeira com outras crianças, ela vai ter a oportunidade de resolução de conflitos. Então, sabe o dia do brinquedo, que as crianças têm o dia para levar o brinquedo de casa para a escola? Então, esse dia a gente pode ver muito essa questão em que essa criança está levando, vou falar de uma criança que leva uma boneca. Então, essa criança levou uma boneca, que é a paixão dela, e levou para brincar, para interagir ali com seus pares. Aí vem uma outra criança e toma a boneca dela. Essa criança fica completamente transtornada e começa logo aquela confusão, a disputa pelo objeto. Então, esses conflitos acontecem por disputa de objeto, disputa de espaço, disputa por um amiguinho, por uma amiguinha. Então, nessa relação, nessas interações, nessa brincadeira, nessa relação social com seus pares, eles têm a possibilidade de resolução de conflitos, né? Até mesmo se essa criança chorar e pedir ajuda da tia ou do tio que estiver ali na sala, é um tipo de resolução de conflito. Então ela tenta resolver uma situação que está difícil para ela, seja diretamente com seu coleguinha ou chamando algum adulto para resolver essa questão, né? Então a brincadeira permite tudo isso. Ela também permite a regular as emoções, né? De alegria, de tristeza, de frustração, de plenitude. Então, para vocês verem que a brincadeira, o tanto que é importante inserir e ter sempre a brincadeira no dia a dia dessa criança, né? Então, e na brincadeira a gente pode perceber as suas emoções, é quando ela se expressa suas emoções. Então, na brincadeira a gente percebe a criança que vive num ambiente amoroso, aconchegante, tranquilo, de paz, e a gente também percebe a criança que está vivendo algum momento de conflito dentro de casa, em que está tendo muita briga, muita discussão. Ela vai representar tudo isso nas suas brincadeiras, né? Então, olha o tanto que é importante a brincadeira para o desenvolvimento da criança. E agora, Paty, como que a gente relaciona a brincadeira e a atividade educativo-musical? Como que a gente faz esses dois momentos interagirem? Então vamos lá, a gente vai ver agora especificamente a brincadeira na atividade educativa musical, tá bom? Vamos lá? E qual a relação da brincadeira com a atividade educativa musical? A brincadeira está totalmente ligada às atividades musicais. Então, desde a mais tenra idade, o bebê já se expressa musicalmente. E como que ele se expressa musicalmente? Quando ele está balbuciando, quando ele está sininando. Qual mamãe, quem que é a mamãe aqui que está vendo o vídeo e que tem alguns bebezinhos quando tu vai dormir fica Isso é uma expressão de musicalidade. Nesse balbucio é um canto do bebê, ele está sininando. Então, no balançar do seu tronco, né, do seu corpo, igual eu tô fazendo aqui, enquanto eu tô falando, eu tô balançando. Então, o bebezinho, às vezes, ele fica assim, balançando o seu tronco. Isso também é uma expressão da musicalidade. Quando ele, dos seus movimentos corporais, os mais variados possíveis. Então, eu tenho essas expressões assim são muito evidentes, né? Quando o bebê tá ali usando todo o seu corpo para essa expressão dessa musicalidade. Então,
essas expressões, a gente pode ver claramente na relação desse bebê, quando ele ainda é bebezinho, na sua relação direta com sua mãe, né? Então, isso é quase que constante. Eu tenho um exemplo de uma mãe que participou do meu campo de pesquisa, em que ela mandou um vídeo dela com o seu bebezinho em casa. Então, ela estava na rede, num momento ali de interação com o seu bebê, não sei se estava colocando para dormir ou se estava num momento ali de brincadeira, eu não sei especificamente que momento era esse, mas ela estava na rede com o seu bebezinho, ele tinha 3 meses. Então, ela trouxe uma das canções que a gente fazia nas nossas atividades ali da roda do Batuca Bebê. Então, ela começou a cantar essa canção. E aí, quando ela começou a cantar, esse bebezinho começou a completar, né? Então, ela parava e ele fazia... E aí, a mãe falou assim, você vai cantar? Você tá cantando? Isso, canta, né? Então, a mãe indicando ali uma ação, né? Então, eu que sou dali histórico, cultural, então o bebezinho estava ali na zona do desenvolvimento iminente, né? Na ZDI. Então, a mãe estava indicando ali, estava falando, estava dando significado àquela voz, àquela emissão sonora que aquele bebezinho estava fazendo, aquela expressão da musicalidade, porque essa mamãezinha, ela estava cantando e aí, quando ela se calava, aí ele começava. E essa mamãe falava, tá cantando? Isso, canta, né? Então, foi um momento muito evidente da expressão, da musicalidade desse bebê que ainda era tão pequeno, ele tinha 3 meses e a sua mãe já vivendo essa experiência riquíssima, podendo ver a expressão da musicalidade do seu bebezinho ali. Então, olha que coisa mais linda são esses momentos da relação do bebezinho com os adultos que estão à sua volta. Então, a partir desse exemplo que eu trouxe da mamãe com o bebezinho cantando na rede, a gente pode é evidente que as experiências musicais vividas pelo bebê, pela criança bem pequena ou pela criança pequena, vividas em seu meio social, elas compõem o desenvolvimento da musicalidade dessa criança, né? Então, eu até vou trazer um trecho de uma das respostas que eu escrevi na entrevista em que eu dei para ser publicada na revista da Plenarinha, né, para os professores da Secretaria de Educação. Então, na 10ª pergunta da entrevista, eu falo justamente sobre isso, né, da relação da brincadeira com a atividade educativo-musical. E aí, lá do meio para o final, eu trago falando sobre isso, que é por meio das experiências musicais vividas em suas relações sociais, o bebê passa por processos de internalização desse ambiente afetivo, sonoro e musical. Então, por exemplo, a criança chega num determinado momento que ela começa a imitar com sua voz os sons que compõem o seu meio social, né? Então pode ser o latido de um cachorro ou um gatinho que convive ali no seu ambiente social, ou barulho de moto, ou do avião, do caminhão de lixo, de um passarinho, né? Então, todos os sons que compõem o seu meio social, é possível a criança começar a expressar esses sons com sua voz, a imitar esses sons, por conta da sua experiência sonora que ele vive ali em seu meio social. Então, eu vou trazer um exemplo bem vivo, eu vou trazer um exemplo bem prático dentro de casa que acontece aqui, porque a partir dessas experiências sonoras, a criança, ela começa
ela internaliza e ela transforma, né? Então, eu continuo falando aqui. Ela também experimenta as diferentes possibilidades sonoras e começa a criar novos sons e novas combinações. Então, eu vou pedir pro Ricardo, que é o meu filho, o Ricardinho, para ele dar um exemplo aqui do que acontece aqui de vez em quando aqui em casa, dessa transformação de sons, tá? Ricardinho, vem aqui. Oi, Ricardinho. Oi. Gente, esse aqui é o Ricardinho, meu filho, e hoje ele tá com 10 anos, mas eu vou contar um pouco da experiência que a gente viveu. Ele era menor, né? Ele devia ter uns 8 anos de idade quando... 7. Quando a gente viveu essa experiência. Então, aqui em casa, na região onde eu moro, perto do meu prédio, quase todo dia tem um carro que toca alarme. E o dono sempre deixa o alarme tocando loucamente. E aí, um determinado dia, o alarme tocando e o Ricardinho começou a fazer um beatbox, compondo uma música junto com o som estridente do alarme que estava tocando lá embaixo. A partir desse dia, eu queria que todos os carros tocassem alarme, porque foi tão gostoso, foi tão legal. Então é isso que eu vou dar exemplo para vocês agora, da criança que começa a experimentar diferentes sons e criar possibilidades sonoras, criar novos sons e novas combinações com esses sons. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou representar o alarme do carro e o Ricardinho vai fazer o beatbox. Tá joia? Então vamos lá? Vamos lá, Ricardinho? Uhum. Então é assim, mais ou menos assim. Pé, 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 pé. Obrigada, Cadinho. É isso, gente. Então, gente, a partir desse exemplo que eu trouxe com o Ricardinho, em que ele utiliza o beatbox para se expressar musicalmente, se utilizando de um som externo, que no caso foi o alarme de um carro. Então, ele tá ali se expressando musicalmente. Então, ele tá usando a sua escuta atenta e quando ele percebeu o alarme tocando lá embaixo, ele falou, poxa, esse som tá legal, acho que cabe um beatbox. Então, assim, dentro das suas experiências musicais, ele se expressou musicalmente a partir desse beatbox, né? Então, nessa relação com o beatbox e o alarme do carro, o Ricardinho teve uma intencionalidade de fazer música ali naquele momento. Porque o alarme por si só, ele sozinho apitando lá fora, é som. O passarinho cantando é som. O avião passando é um som. Quando uma outra pessoa traz elementos musicais, como o Ricardinho fez, aí sim se torna experiência musical, porque esses sons externos de rua, de objetos, de moto, né, de metrô, isso tudo são experiências sonoras. O que o Ricardinho fez, teve uma experiência sonoro-musical, né? Então, lembrando que a matéria-prima da música é o som e o silêncio. Então, quando a gente se utiliza desses sons com uma intencionalidade de fazer música, aí sim a criança está tendo a possibilidade de se expressar musicalmente e também está desenvolvendo a sua musicalidade. Tudo isso numa grande brincadeira. Gente, que delícia, né? Olha aqui, ó. As músicas e as experiências sonoras do dia a dia vão povoar seus processos de criação e imaginação durante seus momentos da brincadeira. Dessa forma, esses elementos sonoros e musicais estarão presentes também em suas expressões criativas. Acabamos de ver um exemplo aqui do meu lado. A partir das reelaborações de suas experiências que vão para além da imitação, que a gente falou lá no começo,
né, da imitação dos papéis sociais que a criança tem ali, que vão para além da imitação. A criança também começa a sonorizar as suas histórias, dando vida e cor aos seus enredos, cenas e ações que são fruto da atividade psíquica superior, que envolve imaginação e a criação na infância. Olha que coisa linda isso aqui. Por isso, a importância da gente, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto um adulto que vive no ambiente social dessa criança, desse bebê, né? Então, olha a importância da gente encharcar esse ambiente social com experiências musicais. Vocês entenderam a importância disso? É disso que a gente está falando, tá bom? Então, gente, quando eu trago esse aspecto da brincadeira relacionado à atividade educativa musical pro Batuca Bebê, para a nossa experiência ali do Batuca Bebê, da música corporal como elemento fundamental, principal, como atividade guia para o desenvolvimento da musicalidade dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas que compõem o nosso grupo. Então a gente utiliza o corpo como fonte de experimentação, de criação, de escuta atenta e também a organização do gesto musical. Então vocês viram que a gente começou o meu vídeo aqui, que eu chamei o Ricardo, que eu convidei o Ricardo para a gente batucar um pouco, brincar um pouco com a música, brincar com o nosso corpo. Então, nessas experiências, né, da organização desse gesto musical que a gente desenvolve ali nas nossas rodas, então permite que essa prática se enraize a vida real dessas crianças que compõem ali o Batuca Bebê, que foi a experiência ali do nosso bebezinho. Ele ainda não batucava, mas ele trouxe a canção junto com sua mãe. Então, vai permitir que essa criança traga toda essa experiência para a sua vida real, para o seu dia a dia. Então, essa criança vai batucar. Então, no Batuca Bebê, a percussão corporal é desenvolvida com atividades que consistem em jogos, em brincadeiras, buscando sempre a alegria, a diversão e sempre a felicidade, gente, porque não tem como. Quem entra na roda do Batuca Bebê é diversão e alegria garantida. Então, na medida em que os bebês começam a organizar os seus gestos musicais, que é essa ação de batucar, a organização desses gestos musicais, esses sons, esses movimentos, eles começam a fazer parte do seu repertório sonoro musical. Então, em momentos mais solitários ou compartilhados com outras pessoas, ele vai brincar com esses elementos sonoros musicais, explorando, organizando e criando novas combinações. Então, esse bebê pode fazer isso sozinho ou com o outro que estiver com ele e vai brincar com toda essa experiência que ele adquiriu nessas práticas da nossa roda ali do Batuca Bebê. Então, a partir de tudo isso que nós falamos agora, de tantas informações sobre esse tema tão lindo que é a brincadeira, eu vou encerrar o nosso vídeo lendo o final desse texto, que fala assim: disso podemos compreender a importância da intencionalidade educativa, tanto dos familiares como dos professores, com relação à presença da experiência sonoro-musical na rotina do dia a dia dessa criança. O melhor é que isso, na realidade, é muito simples. Vocês conseguiram perceber como é simples a gente trazer essas experiências musicais para o cotidiano dessa criança? É muito simples, pois consiste em envolver a criança numa relação afetiva, banhada por canções, por histórias sonorizadas, cirandas, batuques no corpo, uma dança no colo com a mamãe, com o papai ou com o adulto que tiver, brincadeiras cantadas,
Sobretudo, é necessário que esses familiares e professores estejam conscientes da sua própria musicalidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado, já dá um like aqui no meu canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque os próximos vídeos você vai ser sinalizado. E aperte o sininho, tá? Para ele avisar. Tem vídeo novo no canal da Paty Amorim. E compartilha. Se você tem um colega de profissão, se você conhece uma mamãe, um papai que precisa ouvir um pouco sobre esse tema da brincadeira, compartilha com essas pessoas, tá joia? Isso vai nos ajudar a contribuir com esse tema tão lindo que é a educação na primeira infância e a brincadeira, que é coisa séria. Um beijo, tchau, gente!